se você tem essa pretensão de melhorar a tua vida, teu funcionamento, de como você se movimenta no mundo, é necessário entender como nossa programação é feita. Boa noite YouTube, boa noite Facebook, boa noite Insta, boa noite pessoal. Tudo bem? Com água. Estou aqui. Hoje nós vamos falar da nossa programação mental. Porque para nós termos liberdade, independência, é necessário entender como nossa programação é feita ou como ela foi feita. Estamos nos autoprogramando o tempo todo. Então, não existe uma programação específica e nós somos um conjunto de programações. Aqui é Silene, desvendando o enigma de como nós funcionamos e como o universo funciona. A verdade que liberta a mente, né? E autoriza a viver a vida do jeito que você quer e do jeito que você deseja. E hoje nós vamos falar de independência da mente, das nossas programações. E o que é independência? Como usar a verdade que liberta a mente e autoriza a viver a vida do jeito que você quer e do jeito que você deseja. Portanto, é possível ter a vida que você quer do jeito que você deseja, simplesmente encontrando a verdade. Hoje eu quero esclarecer o seguinte, para quem é o conteúdo que eu faço. O conteúdo que eu venho trazendo e que eu me proponho a trazer, ele é para pessoas que, assim como eu, buscam a verdade. Pessoas. E o que seria essa verdade, Silene? A verdade de quem somos, quais são os nossos poderes, qual o nosso papel nesse mundo. As pessoas que querem essas coisas, então o conteúdo é para as pessoas que querem essas mesmas coisas que eu. E as pessoas que querem esse conhecimento, querem entender quem são, o que fazem aqui e como melhorar suas vidas, devem estarem livres de medos, tabus, ou estarem dispostas a se livrar desse fardo, né? De se livrar disso. Por quê? Porque aqui é zero religião, zero política. A preocupação é com a pessoa, com quem é você e o que você pode fazer para melhorar você, o seu funcionamento, a sua vida, os seus negócios, a sua vida pessoal, a financeira, entendeu? E em vários momentos eu vou mencionar alguns eventos, por exemplo, eu falo que eu não falo de religião, ok? Mas em alguns momentos, a gente vai sim estar mencionando alguns eventos, mesmo porque esses eventos têm origem, né? As coisas, nossa origem vem da política, da religião, de uma série de coisas. Então, em alguns momentos vai ser citado, mas não assim especificamente uma religião. Claro que a gente tem umas mais antigas que são mais... tiveram um impacto maior na nossa formação, né? Mas elas fazem parte da nossa história, então em algum momento elas vão sim aparecer. Então, qual o objetivo final? É trazer o máximo de verdade possível, porque com o objetivo é que nós possamos, né? Que você possa navegar melhor no mundo em que você vive, seja em seus relacionamentos, sejam pessoais, profissionais. A cada momento,
eu posso explorar assuntos e temas, né, diferentes, como física moderna, física quântica, biologia, programação neurolinguística, que mais que eu posso estar falando? Mas sempre voltado à mente, a como nós funcionamos, porque o objetivo é você, entende? Nossa mente, nosso corpo. Então, eu vou falar da nossa mente, do nosso corpo, de Deus, do universo, do vácuo quântico, do Big Bang, entendeu? Então, em algum momento, esses assuntos vão ser abordados, sim. Claro, eu sei que nem todo mundo compreende, mas o importante é entender o fundamento, é entender o objetivo. Que ainda que em algum momento, às vezes, a gente não entende o que foi falado, você escuta aqui, vai escutando ali, é igual quando a gente aprendeu a falar, quando a gente aprendeu a escutar, e foram as primeiras palavras, porque, gente, a gente está falando de nós, falando de você, da tua vida. Por que que a vida está um caos? Por falta desses conhecimentos. E em alguns momentos, eu vou falar especificamente de um assunto, mas em alguns momentos eu acabo falando de todos juntos, né? De tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Claro que eu vou procurar sempre trazer as coisas mesmo, porque eu sou uma pessoa super simples, então eu vou procurar sempre a simplicidade do buscar a simplicidade que tem em cada um desses assuntos, né, para poder a gente entender melhor, tentar descomplicar, porque tem alguns assuntos que são complexos. Algumas vezes eu tenho que ler um livro 2, 3 vezes, às vezes escutar um vídeo 2, 3 vezes, né? Inclusive eu estou fazendo uma maratona de uns vídeos, de uns cursos que eu já fiz, né? Já refiz várias vezes. Por quê? Nós funcionamos assim, com prática e repetição. Então, se você sabendo quem você é, como você melhorar e viver, se você tem essa pretensão de melhorar a tua vida, teu funcionamento, de como você se movimenta no mundo, de como você do que você faz para melhorar você, o teu eu, porque no primeiro momento, inclusive eu tenho um curso que no primeiro momento a gente aborda sempre a pessoa, né? Porque é necessário, sim, nós de universo somos um, mas tem todos esses assuntos, então a pessoa, a base, o básico é necessário. Então, se você se interessa realmente nesse assunto, então você fica comigo, vem comigo, porque a gente vai aprender cada vez mais. Claro, eu não sou dona da verdade, eu estudo, eu sei que quanto mais eu estudo, menos eu sei em relação ao que realmente existe. É um enigma, tanto que temos aí estudiosos de milhares de anos. A questão é, pelo menos o que eu tenho estudado nesses últimos 5 anos, com certeza está acima de 99% das pessoas que não se interessam no assunto, que é um erro nosso. É um erro nosso e não é, porque nós somos treinados para isso, né? Nós somos treinados. Nós não tivemos essa educação. Muito pelo contrário, nós somos programados para rodar de acordo com a música. Então, eu estou desvendando o porquê. Primeira coisa que você deve saber, quem vai resolver, a primeira coisa para você entender do que nós estamos falando, quem vai resolver a tua vida neste mundo, a tua vida, a vida das pessoas que dependem de você, não será religião, não será política, não será patrão. A única pessoa responsável, aceitemos ou não, que pode realmente mudar a sua vida é você. Então, nós vamos entender tudo isso. E aí você continua.
Então, o tema de hoje é: para ter independência, liberdade, preciso, sim, entender como é feita a sua programação, né? Então, deixa eu colocar já dados os recados, deixa eu minha escolinha aqui. Então, independência, liberdade, parando para pensar, liberdade de quem é? Liberdade política, que nós estamos falando, não, do país, religião, né? Eu sei que, independente da política, país e religião, vem sofrendo milhares, tudo vem se sofrendo, as pessoas vêm sofrendo milhares de anos. E claro, também vamos dar o mérito que o nosso mundo também melhorou. Muitas conquistas foram feitas. Mas a questão é, será que estamos livres mesmo? Estamos livres? O que nós temos hoje? Independência de classe social, não é o que nós temos hoje? Pessoas amedrontadas, inseguras, sem noção de como as coisas realmente funcionam. E por que chegamos a esse ponto? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo. Então, uma pergunta que você deve se fazer. E nós, como falei, nós não vamos falar de política, é só para deixar essa questão no ar. E sim, da sua liberdade, é o que nós vamos falar, da sua independência, da sua mente. Porque depois que eu tive acesso a essas informações, das verdades, minha vida ela mudou de verdade, mudou muito, muito, muito mesmo. Eu mudei totalmente. Em outro momento, em outro vídeo, eu conto toda a história. Talvez, se as pessoas tivessem real conhecimento da verdade, com certeza não estariam assim. Então, eu decidi fazer essa série de vídeos, né? Por quê? Sim, é possível, sim, ter liberdade para viver a vida do jeito que você quer, do jeito que você deseja, conhecendo a verdade. E não é fácil, é uma caminhada, eu sei que não é fácil, mas é possível. Bem, todos nós somos programados e não tinha como ser diferente. Por quê? A nossa mente realmente funciona assim. Tudo o que aprendemos é através da programação. Até aí tudo bem, certo? A questão é que, como é que foi feita essa programação? Eu sei, aqui está o sequestro da mente. Eu poderia usar esse tema no vídeo. As travas, os bloqueios. Dependendo de como foi feita, por isso eu tenho uma programação, você tem outra, mas no final, a maior programação que foi feita em nível da humanidade é grave. Se você estiver disposto a entender, eu vou continuar fazendo isso. Então, como que é feita? Eu vou falar algumas coisas mais leves, tá? Algumas outras coisas eu posso falar no curso para as pessoas, pessoalmente, que são muito fortes. Então, como que ela é feita? Nós internalizamos coisas que nós entendemos como verdade. Então, eu sempre estou falando, você tem o poder de colapsar o que você quer, ou seja, de criar o que você quer. E o que impede a gente de fazer isso? O que impede são essas programações. Então, a explicação. Então, tudo que nós entendemos como verdade,
porque qualquer explicação diferente de nossos filtros nos incomoda. Por que eu estou te dizendo isso? Porque em algum momento eu vou falar de coisas que você não vai concordar, e é natural, é normal. Porque quando a gente não conhece, e às vezes uma situação que eu falo, ela vai de encontro daquilo que você acredita. E tudo que nós acreditamos, a gente tem como verdade. Agora, para tirar os bloqueios, para que você consiga ter uma vida diferente, precisa estar aberto a, a questionar essas crenças. Por quê? Por isso que eu falei ali atrás, né, agora há pouco. Se é uma pessoa, quando a gente está disposto a mudar, a melhorar, a gente tem que abrir a cabeça. A gente tem que falar, tudo bem, eu posso não concordar, mas eu vou vir. E se eu achar que é conveniente, e deve ser, então eu vou atrás de novas informações, porque só assim a gente aprende. Não temos como aprender se a gente ficar na defensiva, se a gente ficar, isso eu sei, se a gente ficar, isso eu não concordo. Então, o isso eu não concordo é para uma pessoa que ela realmente não vai ter como crescer, ela não vai ter como se desenvolver, tá? Então, e ela não vai ter chance, não vai abrir a mente, não vai abrir espaço para se conhecer e entender como tudo funciona. Eu não estou falando para acreditar em tudo que eu falo. O que eu estou dizendo é que, se em algum momento, se você se sentir incomodado, se dê o benefício da dúvida, porque é somente assim você se permitirá desvendar a verdade. Caso contrário, você vai sofrer muito. Vai sofrer aqui, e se você acredita em outras vidas, vai sofrer lá também. Porque aqui é um aprendizado. Eu não estou dizendo para você deixar a vida terrena e já pensar em fazer seu caminho para lá. Mas é uma coisa só. Tudo é uma via de mão dupla. Então, o que eu quero dizer? Que eu já vou entrar em outro assunto. Que nós precisamos aprender, por exemplo, essas programações que a gente teve, nós temos, não sei se eu falo disso, a gente sofre tudo o que acontece no universo. As guerras que já ocorreram há anos, elas ainda nos causam sofrimento. Essas que ainda continuam acontecendo também. Todas as maldades, todo o sofrimento da Terra, a gente sente porque não existe tempo e espaço. Tudo está acontecendo agora. Então, tudo está numa onda. A gente é afetado o tempo todo. Então, por exemplo, nesse momento, a gente está passando por um problema sério. Não falo o nome das coisas, tá? Então, você sabe o que está ocorrendo agora, desde março. E é uma das coisas, assim, que é para as pessoas ficarem realmente de olhos abertos, que um mosquito em outro lado do mundo, em outro país, afeta toda uma população. Por quê? Nós somos todos energia. Então, a verdade, ela tem a ver com nós melhorarmos como seres humanos, como pessoas. E quando nós limpamos as nossas crenças, elas vêm carregadas de energia negativa, muitas delas. E essas energias, elas não nos permitem avançar. Isso explica porque às vezes você está super bem, às vezes na família, e tem doenças, aí tem separações, aí tem dores, aí tem falências, e tem aí, como nós estamos numa situação hoje que estavam as pessoas sempre na guerrilha, inclusive desde 2007 vem sendo falado para a população, cuidado, melhora você
Porque a gente não pode salvar o mundo, mas a gente pode salvar a gente. E se você pensa que está separado do mundo, está totalmente enganado. Porque se você limpa as suas energias, você colabora com o mundo, ainda que você não tenha esse propósito. Porque nós fazemos parte dele. Então, o nosso mundo ele está mudando de uma maneira extremamente rápida. O que nós tivemos agora foi uma catarse coletiva. Normalmente, quando nós fazemos um trabalho em nós mesmos, como seres humanos, como trabalho de crenças, quando a gente faz mais forte, a gente tem uma coisa que chama catarse. E como o ser humano não tem feito isso de um número muito coletivo, um número maior, isso ocorreu para que as pessoas tivessem essa catarse coletiva. Claro que muita gente não acordou, mas tem muita gente acordando também, muita gente. E graças a Deus, graças a isso, a gente vai, eu acredito que nós vamos ter um mundo melhor a partir de agora. Porque agora todo mundo sentiu na pele. Talvez alguns ainda continuem dormindo, né? É normal, cada um tem o seu grau de evolução. Mas aqueles que têm um conhecimento mais elevado, aqueles que tiveram um chamado maior, que normalmente, o que é esse chamado? É pela dor. Não é que tem que ser pela dor. Os momentos, eles aparecem para a gente a todo tempo. A todo tempo. A gente tem diversos sinais. Eu tive vários, desde os 17 anos. E eu continuei teimando até os 45. Hoje eu tenho 51. Há 6 anos foi que eu realmente decidi estudar isso a fundo, e quando eu descobri tudo, eu falei, peraí, então eu não me dei o direito de continuar com a minha empresa no outro ramo, porque eu percebi que não são todas as pessoas que têm esse conhecimento e o povo precisa de conhecimento. E depois acho que era uma coisa minha, pessoal mesmo. Então não é que todas as pessoas que desenvolvem o conhecimento têm que mudar de trabalho. Não, é uma coisa, isso é de cada pessoa, né? Então se você sente, eu já sentia isso desde os 17 anos. A questão, o objetivo aqui é melhorar a sua vida. Então, quando você conhece a verdade, você passa a agir de maneira diferente. Quando você age, você começa a agir com segurança, sem medo. E você sabe para onde está indo, por onde andar. Você começa a navegar muito bem. Não importa o que esteja acontecendo. Você está bem, entendeu? É um assunto delicado, vasto. Eu sei que eu não vou conseguir trazer todo um leque, mas se eu conseguir plantar uma sementinha de você falar, não, isso é legal. Começo a entender. Se você está procurando, né? Cada um tem o seu momento. Então, não se desespera. Se não é o teu momento, passa o vídeo. E como eu falei, é um trabalho voltado de como nós funcionamos e como o universo funciona e como isso pode melhorar a tua vida, entende? Nessa vida. E por ser um assunto com muitas situações a serem esclarecidas, não é possível falar de tudo ao mesmo tempo. Por isso, eu trago um assunto de cada vez. Por exemplo, nessa aula, como eu falei, eu iria falar sobre como nossa programação é feita. Eu vou te explicar como você identificar parte da sua programação. Você não vai conseguir tudo. Normalmente as nossas programações vêm com gatilhos mentais. São gatilhos, né, que nos despertam para fazer determinada coisa. O que te faz... Então, esses gatilhos, eles te fazem sentir medo. E por que isso acontece? Então, quando você identifica esses gatilhos, e a vantagem é você conhecer que você começa a entender como eles estão funcionando em você, porque o tempo todo a gente tem isso. Lembra que não estou falando de religião, nem política, e também não é magia.
A verdade é como nós funcionamos. Então, essa é uma oportunidade, é um atalho para você ver quais são os seus pensamentos, atitudes, de onde vêm as suas crenças. Primeiro, porque você acredita no que você acredita. Então, para você começar a trabalhar as suas crenças, é assim, porque eu acredito no que eu acredito. Como, por exemplo, então eu vou te explicar melhor. Vamos imaginar você tem sotaque, ou algum vício de linguagem, de onde ela veio? Perceba, você aprendeu esse sotaque, ou um jeito específico de uma determinada religião, às vezes com o pai, com a mãe ou com cuidadores. Seu comportamento é com quem se parece. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que são adotadas, mas ela tem o jeito do pai adotivo, que às vezes as pessoas até imaginam que seja filho daquela pessoa, porque o ambiente nos transforma. E isso já foi comprovado cientificamente que, dependendo do ambiente em que nós estamos, nós também conseguimos alterar. Esse é um assunto para uma outra live, uma outra aula, mas eu só que acabou vindo aqui, que o ambiente em que nós estamos, ele altera em nível celular. Então, nós temos as crenças hereditárias, que elas podem ser alteradas com nosso novo comportamento, o ambiente em que nós estamos. Olha que coisa legal, maravilha, né? Então, que eu falei com quem você se parece em relação a comportamento. Eu não estou falando da parte física, que aí nosso DNA, essa parte física, ela realmente é muito, muito hereditária. Estou falando de programação de nosso comportamento interno. Então, você às vezes parece mais com o pai, com a mãe, com o professor, às vezes com patrões ou pessoas com quem você trabalhou, às vezes colegas de trabalho. Então, com as pessoas que nós andamos mais, né, nós temos uma certa similaridade. Às vezes a comunidade que você frequenta. A questão é saber se essas crenças, esses comportamentos, eles são bons para você, se eles te levam para frente, né? Então, é observar que nós agimos e pensamos de acordo com o meio em que vivemos. Ou seja, nós estamos o tempo inteiro fazendo a nossa programação. Então, imagina, por exemplo, se você você é filho de brasileiro, de repente você foi adotado, te levaram para o Japão ainda bebê. Você acha que ia falar como? Qual as crenças que você teria? Qual a língua que você falaria? No que você acreditaria? Perceba, é tudo uma programação. É tudo que nós aprendemos. Então, se tudo que nós aprendemos não está de acordo com os nossos objetivos de vida, nada nos impede de aprender novas coisas. Como eu falei, nós temos o conhecimento de quem somos e o conhecimento do universo, ele é vasto, mas é necessário primeiro a gente ter uma compreensão maior sobre nós mesmos, senão não se consegue mudar. Então, as programações que te ajudam, as que te fazem para frente, e tem as programações que te dá medo, que te faz ir para trás, te deixa inseguro, insegura. E aí, o que você precisa fazer? Ah, Silene, legal, eu já percebi isso. E aí, o que eu faço com isso? É você começar a questionar. Por quê? Eu não sei. Acho que ontem eu fiz uma live que eu falei, nós só conseguimos fazer alguma coisa ou criar alguma coisa em nossa vida quando nós acreditamos. Seja essa crença verdade ou mentira. Então, porque não existe verdade ou mentira? Perceba. Se você nasceu no Japão,
ou em outro país, ou se você nasceu no Brasil, você foi levado para um outro país e ali falou aquela língua, e tudo que você acredita lá nem sempre é igual ao que nós acreditamos aqui, o que que significa? Qual que é a verdade, então? Perceba? Só existe a verdade, existe a nossa verdade, que é uma verdade mentirosa, que nós aprendemos para nós nos movimentar e conviver de acordo com aquele ambiente em que nós vivemos, e existe a verdade última, que é a verdade do Pai, a verdade do vácuo, a verdade de Deus. Então, nós vamos trabalhar todas essas verdades, mas a verdade prioridade é a nossa, é aquela. Eu tenho essa programação, ela está me servindo? Ela me ajuda? Ok. Ela não me ajuda? Então, não é um paninho sujo, um vestido sujo que você vai limpar. Não é, não funciona assim. O negócio é mais complexo, mas é possível. Então, basta você ter esse conhecimento e ficar atenta. Então, é perceber. Então, se você tem uma crença, se tua vida hoje não está do jeito que você quer, você não vai pegar apanhado, mas perceba aquilo que tal, o que você queria que você não conseguiu e por que você não conseguiu. Então, você começa a fazer uma engenharia reversa, buscar, se perguntar, se questionar. Então, as perguntas, elas são as respostas. E se a gente não sabe conversar conosco mesmo, o melhor conselheiro, sabe qual é o melhor conselheiro do mundo? Você. Incrível, mas é você. Porque quando nós pedimos conselho para aquelas pessoas que estão à nossa volta, o ser humano, ele dá conselho de acordo com a crença dele. E aí, às vezes, uma coisa que realmente é boa para você, e o que você faz? Você pede um conselho para uma pessoa que aquilo não cabe no mundo dela. E ela diz para você que não é legal. Por quê? Ela está, sim, sendo sincera, de acordo com o conhecimento que ela tem, de acordo com os filtros que ela tem, não é o seu. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado em buscar conselhos, mesmo que seja com nossos pais, com amigos, a não ser que seja uma pessoa que esteja fazendo o que você gostaria de fazer, porque ali ela sabe um caminho. Aí é diferente. Mas ainda assim, pode ser que aí você precise aprender coisas que você não sabia, entende? Porque você não pode pegar também a história dela e pôr dentro do seu filtro sem o conhecimento. É outra live, tá? Que eu acabo... Por isso que eu tenho aqui uma colinha, porque senão eu falo pra caramba. Começo a desviar o assunto, e aí vai ficar sem pé, sem cabeça. Como, por exemplo, algumas crenças que precisam ser trabalhadas. Algumas pessoas, por exemplo, se tem uma família que houve muitas separações, amigos se separaram, pais separados. Então, a gente não tem... Comigo já aconteceu isso, né? Porque eu trabalhei isso em mim. Porque se você tem uma família disfuncional ou amigos disfuncionais, você acha que todo mundo tem aquele problema. Então, se tem problemas de relacionamento, por quê? Na tua verdade, isso ali é impossível de acontecer. E às vezes, intelectualmente, você quer, você entende, mas o teu inconsciente, que tem essa verdade, não deixa que as coisas aconteçam, porque bate de frente com aquele conhecimento, aquela verdade que você tem. Isso é muito maluco. Isso também acontece na parte de dinheiro. Às vezes, você é uma pessoa que trabalha pra caramba, que é bem sucedida no trabalho, você tem um bom renda, você consegue fazer muito dinheiro, mas você perde tudo. Por quê? Existe uma programação ali também que tá, a tua verdade aqui, aí é o seu subconsciente te defendendo que isso não é bom para você. Não é que ele pensa que está te ajudando, entende? Por quê? Porque você tinha essa verdade lá, que você ouviu, que você viveu, então tem essas interpretações.
coisas que a gente ouviu, coisas que a gente viveu, coisas que a gente leu, coisas que a gente às vezes viu só num comercial, num jornal, não sei, novela. Então, o que nós vemos, se nós acreditarmos inconscientemente, a gente replica na nossa vida. Então, isso, a gente está falando das programações que vieram dos nossos pais, né? Eu estou desenvolvendo um treinamento fechado, que tem outras programações, coisas mais complexas, que eu também não sei se poderia falar aqui abertamente, tá? Então, são coisas que, algumas coisas são, é complicado. O que eu percebo é que a maioria das pessoas trabalham muito essas crenças que eu te falei aqui. São as mais comuns, são as mais trabalhadas, mas existem outras coisas muito mais sérias que, de alguma forma, dominam o ser humano. Então, e essas programações, elas permanecem sendo feitas na gente, né? Então, é importante, no mínimo, que a gente tenha esse conhecimento, tenha essa percepção, que pelo menos você entende quando a coisa está sendo feita, você sai fora, né? Então, que essas programações, elas colocam, nos dá medo. Então, quando você se pegar com medo, perceba, existe alguma coisa que está programando ou batendo numa programação, porque todos nós já temos essa programaçãozinha de medo. O medo é necessário para nós, tá? Então não é que uma pessoa ela vai ficar sem medo pro resto da vida. O medo é necessário para nossa sobrevivência. No entanto, esse medo constante, quando nós, por que ele é para nossa sobrevivência? Quando nós éramos dos nossos ancestrais, o pessoal na época vivia nas cavernas, então a gente tinha que se defender de leões, cobras, passarinhos, essas coisas. Aqui nós temos que nos defender, às vezes, de negócios, a gente tem que nos defender de situações na rua, e para o nosso subconsciente, tudo aquilo que nos altera, às vezes até uma discussão em casa, ou alguma coisa que a gente está vendo na TV, que altera o nosso sistema imunológico, ou seja, você começa a produzir o cortisol, que é como se fosse a energia que te ajudava a se defender de um assaltante, por exemplo, para você correr, ou na selva. E aí você fica ali lutando com você, no teu corpo, que vai soltar essa substância, que aí a gente entra num nível biológico. Você não precisa entender disso, o importante é que você entenda que quando você estiver alterado, que é o que as pessoas chamam de estresse, né, que é a saúde, né, o pessoal mexe com a saúde, entra no estresse, é isso. Então, se você consegue controlar isso, você vai ter estresse? Você não vai ter, né? Você sabe que você não está na selva, então você não precisa correr, você pode resolver de outra forma. Então, são várias situações. Então, são os medos que nos colocam todos os dias, como, por exemplo, a política, né? A política, ela é montada como que tem um pai que vai resolver tudo. E a gente foi educado para isso. Então, a maioria das pessoas, elas realmente esperam isso. E aí, as coisas se complicam, as coisas ficam difíceis. Enquanto que você tem todo o poder de ter e fazer o que você quer. Então, é uma figura que ela continua sendo usada, continua sendo manipulada até hoje, quando a gente é adulto. Às vezes, aí as pessoas, assim, você pensa que não tem o seu próprio poder, aí às vezes a gente tá frágil porque você não tem esse conhecimento do poder, né? Nós não fomos treinados para isso, muito pelo contrário, a humanidade desde os nossos ancestrais mais próximos, depois do Homem da Pedra, as programações foram feitas que as pessoas, elas realmente não podiam, então teve muitas coisas, né, que fizeram com que a gente fosse entrando na caixinha de uma maneira absurda.
eu estou entrando num assunto perigoso. A boa notícia é que você tem o poder. Então, esse é o maior objetivo. Tem o poder de entender, passar a reconhecer esses padrões, até que você não precisa mais dos poderes de outras pessoas. Tem uma outra coisa de energia, que outra hora eu vou falar também. Então, eu acho que esse vídeo já está ficando um pouquinho. Deixa eu ver se eu tenho mais. Em quanto tempo da minha cola, se tem muita coisa ainda para falar, senão deixo para outro dia. Né, se eu vou pular. Eu ia contar uma história do macaquinho, mas eu vou deixar para uma outra próxima situação. Então, é importante que você consiga identificar quando você tem medo, conseguir analisar o cenário. As nossas programações, elas são, o pessoal chama de crenças, que é o que a gente acredita, e por acreditar a gente faz determinada coisa, a gente não faz determinada coisa. Então, ela autoriza e ao mesmo tempo também tira. E também é conhecido como ego. Então, hoje tem pessoas pensando que o ego é uma entidade, que o ego é um espírito, que a gente quer tirar o ego. O ego é a programação que a gente tem. O ego é o que nós aprendemos. A questão é, quando a gente começa a questionar o ego, questionar nossas crenças, e se isso está certo para nós, não é certo, certo para nós, para o universo, porque tudo que não machuca o outro está certo para nós, e não nos machuca também, né? Então é por aí. Então é trabalhar essas programações, então isso é ego. E não funciona assim, pegar o bichinho como se fosse um bichinho de estimação, tira ele de mim. Mas o ego, ou as nossas crenças, é um conjunto de programação, um conjunto de informações que nos servem, e informações que não nos servem mais, que ainda estão ali. E você precisa ter calma, porque não é uma coisa que você, por exemplo, você vai num terapeuta e vai lá e vamos tirar toda essa programação. Seria ótimo, né? É uma coisa que você vai primeiro entendendo e depois entendeu, depois começa a entender o que você está falando para você. Sabe aquela conversinha interna? É normalmente essas conversas, né, que está na sua cabeça, aquilo que você diz para você mesmo, que você pode, que você não pode, por que você não pode, aquilo que você fica justificando. Às vezes você faz compras que você depois se arrepende, ou seja, as pessoas falam, foi compra de impulso, né? Porque existe uma programação ali para comprar aquilo, para comprar coisas, ou para gastar mais do que deve, coisas assim. Então, a nossa programação, ela é feita, tem 2 livros, são ótimos, até separei para mostrar para você, que quando você quer fazer um hábito, quando você quer fazer uma programação do que você quer, ou se livrar de um hábito, coisas de hábito que são mais fáceis de você perceber. Então, isso é mais comum, esses livros. Até tem o livro O Poder do Hábito, é muito bom também, mas não é para... Ele não tem nada a ver com aquilo que a gente está falando em termos mais profundos, mas as programações, aquilo que você consegue perceber, dá para ter um conhecimento. Então, tem esses 2 livros, que é Hábitos Atômicos e A Força do Hábito, são muito, muito bons. Então, é mais ou menos assim, um estímulo, né? Quando um hábito é mas aí já entra mais na parte de comida, de fumar, de coisas, mas tudo é hábito, né? Tudo, a programação, ela tem a ver com hábito, porque por exemplo, você quer meditar? Então, você faz um hábito. E aí você medita sempre naquele horário, aí tem até um estudo que fala que 21 dias você programa, tem pessoas que 21 dias, tem algumas pessoas que é programável até 66, 67 dias, outras a 90 dias, mas tudo aquilo que você faz repetidamente, então torna-se um hábito. Então, se você tem alguma coisa detectável, você pode fazer isso desprogramando, seria você parar de fazer. Para você parar de fazer, você tem que identificar o estímulo,
né? O que te faz fazer aquilo? Antes, um pouquinho antes de você executar aquela coisa, tem alguma coisa na tua cabeça ou um estímulo, alguma coisa que te faz lembrar e você vai lá e quando você vê, você está fazendo. A mesma técnica, você percebe, essas técnicas, elas são, quando ela é de propósito, como, por exemplo, aprender a dirigir, a gente vai lá e a gente forma um hábito, ok? Então, chega uma hora que você não precisa lembrar que vai colocar a primeira, segunda, terceira, que vai fazer isso, fazer aquilo. Às vezes, dependendo onde você mora, se você vai de carro para o trabalho, você faz o mesmo percurso todos os dias, às vezes você sai de um lugar que você chegou, você não sabe como que você chegou. Então, esse é hábito. E esses hábitos, eles ficam na parte subconsciente, então você começa a fazer as coisas no automático. Isso é excelente quando são hábitos das nossas programações, o que nós realmente precisamos. Só que parece, né, não, eu ia falar de política, parece as leis, né, que sempre tem alguma coisa ali no meio. Então, tem os hábitos que a gente desenvolveu sem querer e que nos prejudica. Essa coisa mais simples. Então, fica a dica aí, se você, deixa eu ver o que mais que eu tinha que falar. Eu acho que a minha cola eu acabei te falando aqui o que você precisa fazer. Deixa eu ver o que era mesmo. Deixa só recapitulando o que eu ia falar. Você precisa fazer assim, nossa programação funciona assim, um hábito, estímulo, recompensa. Deixa eu ver aqui. Porque eles, por exemplo, Tá. A força do hábito, ele fala o seguinte, a deixa, que é aquilo que você lembra, depois a rotina, ou seja, você faz todos os dias, e a recompensa. A recompensa é quando você, opa, legal, eu consegui isso. Então, você sente, é um prazer, né? Por exemplo, comer um pudim. Nossa, não deu vontade de comer pudim. Então, é a deixa, e a rotina que você faz sempre, e a recompensa. Aqui, no Hábitos Atômicos, eu não sei, eu ainda não terminei de ler esse livro, mas eu achei ele muito parecido com A Força do Hábito. Mas é legal, é bom a gente ter informações diferentes de autores diferentes, eu gosto disso. Às vezes eu faço cursos do mesmo assunto com pessoas diferentes para ver a alteração ali. Então, no Hábitos Atômicos ele fala estímulo, desejo, resposta, recompensa, ou seja, a mesma coisa, né? Então, o estímulo é aquilo que te lembra fazer, automaticamente você vai lá e faz. O desejo, ou seja, você teve vontade de fazer, e a resposta e a recompensa. Então, é parecido, mas é importante, se você quiser dar uma lida, isso é bom. O que você teve de benefício, o que te travou. Será disso mesmo que eu estava falando? Tá parecendo aqui que é outra coisa. Eu acho que é uma tarefinha que eu ia dar para vocês. Eu acabei lendo rápido aqui, a minha cola, não era mais ou menos o script. Eu falei, acho que eu devo falar dos livros, né? Que eles são muito. Mas tudo ajuda, né? Por exemplo, vamos ver o que eu tinha separado para você. Observe uma coisa que você queria muito e não conseguiu. O que aquilo ia te trazer de benefício? O que te travou? E se você pudesse fazer sem aquela trava, o que te impulsionaria? Aqui eu estava buscando, aqui eu não fiz esse script hoje. Aqui eu estava buscando para você buscar um ponto forte, entendeu? Então é você tinha uma coisa que você gostaria de ter ou fazer, mas você não conseguiu. Aí você precisa pensar, o que aquilo iria te trazer de benefício? Entendeu? E por que você não fez aquilo? Provavelmente foi uma dessas conversas mentais. Tipo, não pode por isso, não pode por aquilo. Então você vai achar o que te travou. E se você pudesse hoje fazer e ter, como você se sentiria? Então
umas coisinhas para você ir pensando. Se você não tivesse aquela trava, o que te impulsionaria a fazer? Qual seria o teu gatilho? Vamos pensar assim, já que a gente falou de gatilho. O que seria o gatilho? Ou vamos pensar assim, por exemplo, não sei se você é mãe, se você é pai, eu sou mãe. Então, hoje eu penso sempre que eu vou tomar uma decisão, o que isso vai ser bom, principalmente para o meu filho. Entende? Então, mas eu não tenho filho, ok. E o que isso te traria de benefício, iria te impulsionar em que área da tua vida? Então, isso são pontos fortes que, inclusive, eu venho falando. Bem, se você gostou do conteúdo, você se inscreve e toca no sininho se você estiver no YouTube, porque eu acho que o Facebook também está avisando o pessoal quando eu estou em live. Eu não marco horário, porque eu tenho filho, porque eu tenho uma série de coisas, a gente arruma um monte de desculpa mesmo. Então, eu ainda não... Tenho várias coisas para fazer. Se eu colocar um horário, eu vou ter que estar aqui naquele horário, então aí eu não iria ficar bem comigo mesmo. Então, é uma negociação minha. Mas, essas são, acho que a terceira live, eu vou fazer 10 lives seguidas. Não tem um horário determinado. Vai ter dia que eu vou fazer 2, vai ter dia que eu vou fazer 1. Mas é importante, assim, se você está inscrito nos canais, o Face, eu acredito que o Face, o Insta avisa, que é o IGTV, né? E o YouTube também. Então é isso. Fica com Deus, muito obrigada. Silene, com você. Tchau.